Bom dia para você, bom dia. Nós estamos no Tratando a Alma, em tempos de confinamento, de distanciamento social, nesse 1º de maio, dia do trabalho. Estamos lendo a oração do Pai Nosso em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso, o nosso pão de cada dia. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Você sabe que essa palavra pão aqui, ela tem um valor metonímico, né? É uma cadeia. Pão é pão, mas pão também é teto, pão é acolhimento, pão é saúde, pão é trabalho, pão é dignidade, pão é cuidado, pão é assistência, pão é tudo aquilo que a gente precisa ter para a vida acontecer, porque sem pão nem amor subsiste, sem pão a esperança se esvai, sem pão a gente não consegue nem pronunciar o nome de Deus. Por isso que Jesus nos ensina que a gente tem que orar sim, primeiro falando: Papá, Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, que está acima de tudo. Primeiro eu olho para Ti, eu não olho para minhas circunstâncias. Primeiro eu reconheço o Senhor e digo que Seu nome seja santificado na minha vida, que eu jamais fale o Seu nome dissociando o Seu nome de quem Você é, que eu chame o Seu reino, venha o Teu reino na minha vida e que a Tua vontade, Pai, seja feita na minha vida também. E depois de olhar para Deus, então eu coloco aquilo sem qual a vida não acontece. A vida precisa de pão, de perdão e de proteção. E aí eu digo: Pai nosso que estás nos céus, dá-me hoje o pão nosso de cada dia. Um pão que é nosso, dado por um Pai que é nosso. Quer dizer, um Pai que é meu, mas é nosso. É um pão que eu preciso, mas que todos precisam. Então é bem aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 2, que cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas cada qual com o que é do outro também. Então quando eu oro a Deus: Pai, dá-me pão, é pão para eu partilhar. Dá-me pão e dá-me partilha. Dá-me pão e dá-me comunidade. Dá-me pão e dá-me coração partido que abençoa, que é abençoado para abençoar. Interessante porque, eu já falei isso, a oração de Jesus é também a síntese do pensamento de Jesus e de quem Jesus é. Então, a minha oração é a expressão da minha fé. A minha oração é quem eu sou. Diga-me as suas orações e eu te direi quem és. Então, nesse dia do trabalho, essa consciência de que o pão tão necessário não é só meu, é de todos, é da comunidade, é da sociedade, é do mundo, um mundo tão carente de pão, aquela coisa básica que nem a ciência, nem a psicologia, nem a psicanálise, nem a medicina, nem a política, nem a filosofia, nem a economia, nem nada nesse mundo conseguiu solucionar, que é o pão nosso de cada dia na mesa de todas as pessoas, porque ainda há muita gente nesse país e no mundo morrendo pela falta do pão. Então esse pão, ele é um pão que quando eu como, eu olho para o lado. Não é um pão que eu como olhando para mim. Não é um pão que eu como olhando para o pão. É o pão que eu como e olho para a mão daquele que não tem pão. Então, às vezes, comer esse pão engasga.
E comer esse pão me provoca, me motiva a dizer: Pai, dá-me pão e dá-me partilha. O meu pão é o pão nosso, que eu divida o meu pão. E é um pão para hoje, dá-me hoje. Mas esse pão de hoje é o pão de amanhã, é o pão de depois da manhã, é o pão de todos os dias. Então, não é que Jesus está dizendo assim, não seja precavido, não seja previdente. Ele está dizendo: não seja preocupado, não seja ansioso, não dilacere o seu coração, confie em Deus. Mas muito pelo contrário, essa consciência do pão de cada dia, que é o de hoje, de amanhã, de depois da manhã, me faz olhar para esse pão com cuidado, me faz pensar a minha vida como algo que se estende e faz com que eu me planeje, não movido por ansiedade, não confiando só no meu braço, não por minha conta e risco, na dependência de Deus, mas entendendo que esse pão é o pão de hoje, de amanhã e de depois da manhã. A verdade é que essa parte da oração nos confronta com as grandes dicotomias absurdas desse admirável mundo do bob evangélico brasileiro, essa coisa estranha e amorfa que nos embota a vida, embota a fé e faz a gente pegar esse Deus maravilhoso e colocá-lo na dimensão de um deusinho com D minúsculo, de problemas pessoais, de sonhos pessoais. Um Deus que diante de toda essa realidade está preocupado, por exemplo, se eu vou comprar um apartamento ou uma bicicleta. E a gente tem colocado quanto essa visão de pessoal, de íntimo, de só meu, de só para mim, é uma ofensa ao coração amoroso de Deus. E essa parte da oração: Pai, dá-nos hoje o pão que é nosso de cada dia, nos coloca diante dessas absurdas dicotomias. Uma delas que divide o material do espiritual. Jesus nunca dividiu o material do espiritual. Quem divide o material do espiritual é a igreja. Jesus nunca dividiu. Para Jesus, o pão e a fé são dádivas de Deus. Para Jesus, o seu trabalho, a sua profissão, o seu talento, o seu ofício é tão importante quanto a sua oração. Jesus não fatia a vida. Jesus não olha para você como se você fosse uma cômoda. Então você tem a gaveta do espiritual, a gaveta do material, a gaveta do familiar. A gente está muito mais para aquele sabonete, sabe aquele sabonete da avó? Naquela época, né, que tinha o sabonete rosa, o azul, o vermelho, o branco, o amarelo, aí ia sobrando, aí a avó pegava aqueles sabonetes todos e juntava, aí fazia aquela bola colorida, né, multicolorida de sabonetes. A gente é essa bola multicolorida, a gente é todo vazado de todas as realidades. E não há o material espiritual, há a vida, há o ser vivente que tem corpo e tem espírito, e isso de uma forma interligada, uma entrando na outra, uma vazada pela outra. Não há o corpo sem espírito, não há o zumbi, como também não há a alma velada, que não tem carne, sangue, que a gente não pode tocar. É a vida como um todo. A outra dicotomia é essa do individual para o coletivo, né? Bênçãos individuais, respostas individuais, favores individuais, revelações individuais, né? Deus revela de um tudo, né? Revela o cara que não está dando dízimo, revela o irmãozinho que foi bebendo cerveja, revela o outro que está traindo, mas não revela nada comunitário, né? Não revela nada para o bem da sociedade. É sempre alguma coisa intimista, pessoal e que em geral envergonha, ou que no máximo alimenta o seu ego e essa perspectiva umbigada, em si mesmada da vida. Isso não existe. Somos abençoados para abençoar. Esse Pai é nosso, é meu, é seu, é nosso. Até o Evangelho, ele se concretiza na partilha, indo por todo mundo, pregai o Evangelho, partilha, divide.
Então, essa dicotomia é o tempo disso acabar. Como é que a gente pode olhar só para o nosso e agradecer a Deus como se só nós existíssemos? O pão é nosso. Dá-me, Senhor, o pão de hoje. Dá-me, Senhor, a partilha de hoje. E a outra dicotomia é essa que divide a concretude da vida, o aqui e o agora, com o porvir. Uma coisa é o aqui e o agora, outra coisa é o porvir. Uma coisa é o que eu sofro aqui, outra coisa é a minha eternidade. Não há isso. O apóstolo Paulo fala que nós estamos, não estaremos, nós estamos escondidos com Cristo nos céus. Em Efésios ele fala isso. A palavra de Deus nos diz que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Então, na nossa realidade presente, por quanto estejamos presos a esse momento físico, esse momento da história, esse momento do tempo, né? Estamos com os pés no chão, mas essa fé já nos coloca o transcendente. Nós somos imanente e transcendente. Nós sentimos o baque, nós sentimos a pancada, nós sentimos a dor, mas a gente também consegue transcender a ela. Ou seja, a gente na realidade da vida vive a concretude, vive o porvir, vive o aqui e o agora e vive a esperança dos céus. Vive a salvação que me resgata do meu pecado e a salvação que é Cristo abrindo os braços e dizendo: entra no regaço, entra no aprisco, entra no consolo do Pai. Entra na morada que está preparada para você desde a fundação do mundo. Então é uma junção para o cristão ao presente, até porque o nosso Deus vive um eterno presente. Aquilo que nos é futuro, para Deus sempre será presente. Então, quando a gente, nesse dia do trabalho, diz: Pai, dá-nos hoje o pão de cada dia, a gente tem que pedir ao Senhor que sensibilize o nosso coração e a nossa mente, e alargue o nosso entendimento, e a gente se sinta chamado por Deus para ser sal e luz. Aquelas palavras de Jesus, quando ele diz: quando vocês entrarem no meio daquela multidão, aquela multidão que está chorando, aquela multidão que está faminta, aquela multidão que está injustiçada, e vocês os abençoarem, vocês encharcarem a vida deles com as suas boas obras, eles verão as suas boas obras, glorificarão o Pai, reconhecerão Deus na vida de vocês. Que o Senhor nos dê hoje o pão nosso de cada dia. Que o Senhor dê à nossa família, à nossa sociedade, ao mundo, o pão nosso de cada dia. Que esse momento de contingência, esse momento tão difícil que estamos passando como família e sociedade, faça a gente repensar o nosso modo de viver a vida e como lidamos com as bênçãos que Deus nos dá para que abençoemos também. Dá-me hoje, Pai, o pão nosso de cada dia. Dá-me hoje, Pai, a partilha nossa de cada dia. Amém? Deus te abençoe. Feche seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família, esteja nos hospitais, esteja com essa gente bonita que tem se sacrificado para atender e tratar os enfermos, renovando a coragem, o amor, as forças. Esteja nos leitos, ó Pai. Esteja consolando os enlutados. Esteja com essa gente brava que tem que trabalhar, que colhe o lixo, que prepara o pão, que trabalha no mercado, na farmácia, que traz a segurança, que está consertando a cidade. Essa gente que não pode parar, que o Senhor as proteja de todo mal. Que o Senhor nos dê um dia abençoado
e abençoador. Amém. Beijo no coração, um bom dia do trabalho para você. E até segunda-feira. Tchau, tchau.